Olá, noivos. Meu nome é Celiomar. O meu é Vânia. Temos 18 anos de casados. 3 filhos. E pertencemos à paróquia Nossa Senhora de Fátima, Da Diocese de Anápolis. Primeiramente, é um prazer estar aqui, podendo discutir um assunto tão importante na vida de um casal, que é sobre os filhos, a educação dos filhos. Nós vamos fazer essa discussão, levantar alguns pontos para reflexão a partir do livro do André e Karina Parreira, que trata sobre o matrimônio, encontros de preparação. Nesse livro, nós vamos começar a nossa reflexão a partir de uma simples pergunta que muitas vezes, no momento da emoção, a gente nem se atenta para o que estamos dizendo. Lá na hora do nosso casamento, a gente diz sim à seguinte pergunta: estão dispostos a acolher e educar os filhos na lei de Cristo e da Igreja? Nossa resposta é sempre sim, como se fosse algo mecânico, sem refletir sobre o que está sendo dito naquele momento. Só que esse sim, nós não estamos dizendo para o padre nem para a sociedade. Nós estamos dizendo um sim para Deus, que estamos dispostos a acolher e a educar os filhos na lei de Cristo e na lei da Igreja. Hoje, educar os filhos não tem sido uma tarefa fácil para os pais, em momento algum, sobretudo numa sociedade pautada no consumismo, no desapego ao ser e muito mais preocupada com o ter. E quando a gente se dispõe a ter filhos, a nossa responsabilidade é muito maior do que ter os filhos. A nossa responsabilidade vai além. Nós precisamos estar atentos às necessidades dos nossos filhos, como a alimentação, uma boa escola, a saúde, ao vestuário. Só que é muito mais do que isso. Bons pais precisam se preocupar com a formação daquele ser, enquanto cristão, enquanto um cidadão. E aí começam os nossos desafios. A primeira grande preocupação de um pai, de uma mãe, deve ser com a formação religiosa do filho. E essa formação religiosa ela precisa começar com o batismo, momento em que são os pais que assumem a responsabilidade de educar os filhos na lei da Igreja. E para isso, para se tornar um filho de Deus, eles precisam o quê? Precisam do batismo. É a primeira providência que se vai tomar, com cuidado com esse filho. E muitas vezes o batizado tem se tornado muito mais um evento do que um momento de entrega e consagração do filho a Deus. Se a gente parar para refletir na importância do batismo, teríamos muito mais cuidado com a espiritualidade desse momento do que com que roupa que eu vou vestir, o que eu vou servir para os convidados após o batizado. O batizado ele não pode ser um evento social, não pode ser uma tradição de família. Ele precisa ser o momento em que meu filho deixa de ser criatura para se tornar um filho de Deus. Daí a importância de se começar a se preocupar com o prover do filho. Pensar primeiramente no batismo. E ao entender a importância desse sacramento na vida do nosso filho, nós vamos precisar refletir também quem serão os padrinhos que nos ajudará a conduzir nossos filhos no caminho do Senhor. Aí, isso se faz importante a gente pensar na escolha dos nossos padrinhos. Os padrinhos não pode ser uma homenagem ao amigo que sempre joguei bola com ele. Não pode ser a minha melhor amiga da escola ou de qualquer outro momento da nossa vida. Tem que ser um padrinho que tenha compromisso de ajudar os pais a conduzir os filhos nos caminhos do Senhor. Os padrinhos de batismo são as pessoas responsáveis por colaborar na formação cristã de seus afilhados e poderão até assumir o papel dos pais na falta deles. Então é isso
é o compromisso, né, de se escolher bem os padrinhos para os seus filhos, né, para os nossos filhos, porque a gente tem que escolher o certo, para que eles possam, se um dia a gente não puder estar mais junto deles, eles dar sequência naquilo que a gente ensinou. Um outro ponto importante que nós precisamos pensar para os nossos filhos é o que é mais importante para ele. Será que são os bens materiais? Ou será o tempo que eu terei com eles? Então é preciso que a gente pense e planeje a chegada dos filhos. A chegada de um filho na vida de um casal muda completamente a rotina. É preciso fazer um movimento de renúncia. Será que hoje pai e mãe estão preparados para se renunciar para ter um filho? Filho não foi feito para ser criado com babá. Filho precisa de pai e de mãe, independente da idade. E para isso a gente precisa se programar para ter os filhos, porque o dinheiro pode comprar tudo. Pode dar o quarto mais belo, quantos pares de sapato ele quiser, e assim sucessivamente. À medida que ele for crescendo, ele pode ter tudo. Mas o que vai contar na vida de um filho é o tempo que os seus pais tiraram para viver com ele. E esse momento, ele precisa de renúncia. Renúncia, muitas vezes, que pode custar um pouco ao pai e à mãe. Será que estamos dispostos a renunciar um pouquinho do meu eu, um tempo considerável do meu tempo, para me dedicar à criação de uma criança, de um filho de Deus? São perguntas importantes que a gente precisa fazer quando a gente pensa em ter um filho. Porque um filho, ele vai exigir renúncias. E será que eu estou preparada para essa renúncia? Né? Então, é uma questão importante que a gente precisa refletir e preparar bem a chegada de um filho. Né? Questões como horários de trabalho, até mesmo mudança de emprego, de rotina de trabalho, pode ser uma necessidade naquele momento. A gente não sabe que filho Deus está preparando para nós, que condição desse filho. Então é preciso pensar que filho é muito mais que um chá de revelação. Filho é uma responsabilidade que a gente assume para a vida inteira e que precisa ser pensada, porque a partir do momento que ele passa a fazer parte da nossa vida, ele vai exigir algumas renúncias para que ele consiga, para que ele se torne muito mais que um cidadão, um filho de Deus. E muitas vezes essa renúncia, ela pode comprometer o sucesso profissional, sobretudo da mãe, né? A conquista é um dom que não vai te trazer diplomas, não vai te trazer bens materiais, mas pode ter certeza que a partir do momento que a gente diz sim a um filho, a gente passa a experimentar o que há de melhor, o que há de maior, no sentido de amar, né? E você pode não ter prêmios materiais, mas os prêmios espirituais, os prêmios emocionais são imensuráveis. Então, os pais devem ter consciência que acolher o filho e educar o filho vai exigir muitas renúncias pessoais. Não somente da mãe, mas do pai também, né? É comum a gente encontrar mães muitas vezes cansadas, sobrecarregadas, enquanto o pai não abre mão dos momentos com os amigos, dos momentos da cerveja ou de futebol, seja lá das suas prioridades quais sejam. Mas a partir do momento que vocês optarem por um filho, é preciso pensar que ele não é só de um, eles são dos dois. E, no meu entender, é a maior expressão
é a materialização da passagem bíblica que diz assim: sereis então uma só carne, deixarás teu pai e tua mãe e serão apenas uma só carne. Isso se materializa no filho, basta olhar para ele. É o pezinho que parece com o pé do pai, é a orelhinha que é da mãe e assim por diante. Então, o filho é a materialização do que é dito no momento que recebemos o sacramento do matrimônio. Sereis uma só carne. Uma só carne está ali, expressa no seu filho. E esse filho vai precisar de muita coisa, mas sobretudo de você, pai, de você, mãe, junto com eles, do lado deles. É comum a gente ver nos dias de hoje muitos jovens com tantos problemas, e isso era um problema de jovem. Hoje, os números, as pesquisas científicas nos mostram que a tragédia está chegando nos lares muito mais cedo. Antes era a adolescência, o momento da crise, o momento de tantos problemas emocionais. Hoje esses problemas estão chegando em casa muito mais cedo. E a causa disso, muitas vezes, é a forma como nós temos priorizado as questões materiais, pessoais, aos nossos filhos. Então é preciso pensar e refletir muito sobre isso. Decidir colocar um filho no mundo não é só dar a ele a companhia dos amiguinhos da escola, a babá com as melhores referências. Não é isso. O tempo pode ter passado, a sociedade se modernizado. Hoje as coisas estão muito modernas, são frases que a gente costuma ouvir. Mas a necessidade de um filho pelo pai e a mãe não mudaram. Não mudaram. E é preciso que a gente esteja atento a essa necessidade. Filho precisa, primeiramente, de pai e de mãe. O resto vem acrescentar. Então, é preciso que a gente tenha muito claramente essa questão na nossa cabeça. Que nós, a partir do momento que nós decidimos, que nós dissermos aquele sim, que estou disposta sim a acolher os filhos que Deus me conceder e a educá-los, é preciso ter claro isso, que compete a mim, pai e mãe, cuidar dessa educação. Então, quando se fala na educação, na criação dos filhos, o pai e a mãe têm plena responsabilidade. Como a Vânia falou, o pai não se deve deixar a responsabilidade de criar e educar somente para a mãe, né? Porque a partir do momento que os dois estão unidos e têm um filho, né? Tem a chegada do filho, a partir de ali, sim, é responsabilidade dos dois criar e educar, não somente ou principalmente, temos que educar na fé cristã e para a sociedade. Porque quando se diz tem que criar um filho para o mundo, a gente está falando errado nesse ponto. A gente tem que criar um filho para Deus e ensinar ele os caminhos certos e retos, pois só assim será um adulto com responsabilidade, né? E terá mais uma visão sobre todas as coisas no mundo, não somente de bens, né? Voltado para bens. Então a gente tem que ter essa preocupação de ensinar as coisas de Deus desde o começo, não desvalorizando as necessidades físicas também, claro, mas o foco principal sim é Deus, né? É o caminho que a gente precisa buscar para nós, os nossos filhos, sempre. No livro Matrimônio, Encontros de Preparação, o autor chama a atenção para a questão da organização da casa para que os pais tenham tempo de estar com os filhos, poderão almoçar à mesa com eles, brincar junto, escolher momentos do dia para rezarem juntos e tanto uns como os outros criarem bons hábitos. E não adianta tentar implantar bons hábitos em casa
se pai e mãe não tiverem bons hábitos. Porque as palavras muitas vezes comovem, mas são os exemplos que arrastam. Então, os filhos precisam de exemplos, de modelo. E não é à toa que o pai e a mãe são os primeiros heróis dos filhos. Então, é preciso que a gente repense as nossas atitudes. Se não são as nossas atitudes também que estão influenciando nas atitudes dos nossos filhos. Os pais hoje sentem-se muito culpados por estarem muito ausentes e por isso muitas vezes se tornam reféns dos próprios filhos. São os pais que estão carentes e muitas vezes não conseguem dizer o não que a criança precisa ouvir. E aí, o que nós temos que pensar? Quem deve pôr limite? Quem deve estar à frente da família? São os pais, né? Então, definir horários para assistir televisão, para fazer tarefa, para organizar as suas coisas, para dormirem na hora certa e garantir a quantidade mínima de sono. Preparar o alimento ideal e não só as coisas que eles querem. Muitas vezes o que os filhos querem não é o que eles precisam e compete a nós pais definir o que eles precisam e não eles, e não a vontade deles. Então, de acordo com a educação, né, como ela falou, é primordial os dois terem a mesma palavra dentro do lar, em relação aos filhos. Porque a partir do momento que a mãe dá uma ordem, né, ou quer outra coisa desse tipo, e o pai discorda, deixa o filho fazer, ou seja, a autoridade já não faz parte mais do pai e mãe. Ou seja, existe divergência nesses tratos com os filhos. Então deve-se combinar, né, para que não haja essa discordância de regras, né? Porque a partir do momento que o pai fala ou dita uma regra, a mãe tem que estar ciente para que seja feito e cumprido daquela forma. E muitas vezes acontece o contrário, né? A gente percebe por aí que o filho às vezes ganha no grito, né? A mãe fala uma coisa, o pai discorda e o filho se acha naquela proporção de eu ganhei. Então, isso deve ser combinado, deve ser muito bem definido entre os dois para que não haja uma divergência de regras dentro de casa. E tudo aquilo que ser falado deve ser cumprido, porque a criança já aprende aqui desde pequeno. E depois que crescer, já não vai ter mais como você consertar. Então, para isso, é muito importante que haja diálogo e harmonia entre o casal, para que a criança receba regras claras e bem definidas. É muito comum, né, o filho pedir para o pai alguma coisa, ele não deixar, ele correr para a mãe pedir, né? E se a pai e mãe não pensarem da mesma forma, né, o que vai acontecer? Vai acontecer que a criança vai aproveitar dessa incompatibilidade, dessa falta de harmonia entre as decisões tomadas para levar vantagem. E aí pode ser tarde, né? Bom, então é preciso que os pais definam as regras da casa, né? E além de conversar, pai e mãe precisa estudar. É comum dizer que quando os filhos nascem, podia vir com um manualzinho. Realmente, como seria bom se tivesse um manual que a gente pudesse aplicar e garantir o sucesso da criação dos nossos filhos. Mas isso não existe. E isso vai ser construído ao longo do tempo. Então, é preciso que pais e mães conversem sobre a educação dos filhos, estudem, procurem participar de comunidades, de conviver com outros casais, para que possam ir aprendendo a conduzir a educação dos filhos. Não se esquecendo jamais de que a educação e a criação de um filho na presença de Deus é muito mais fácil
do que um filho, do que uma família que não vive, né, na presença de Deus. Estar na presença de Deus, estar criando filho nas leis da igreja, não é garantia de sucesso na educação, mas é um bom caminho andado. Então, que a gente possa refletir, né, na decisão de ter filhos, pensar que a gente precisa abrir mão de muitos planos e projetos pessoais para que a gente consiga garantir que os nossos filhos sejam filhos de Deus, sejam cristãos, sejam cidadãos. Né? Então, os pais precisam primeiramente estar emocionalmente preparados para ter filhos, para que seus filhos cresçam emocionalmente saudáveis. Filhos que sabem agradecer o que têm, reconhecer o erro, se desculpar, né? E que os pais sejam os primeiros modelos dos filhos. A primeira igreja é em casa, é com os pais. Então os pais precisam ter muito claro o tamanho da responsabilidade que assumem ao ter filhos. Mas digo a partir da nossa experiência com 3 filhos, uma de 14, um de 8 e uma de 5, quase 6, que não há riqueza nesse mundo, que não há sucesso profissional no mundo que seria suficiente para superar a alegria e o prazer de tê-los na nossa vida. Porque é a partir dos filhos que deixamos de ser um casal para nos tornar uma família. E não tem bem maior nesse mundo do que ter uma família. Nós agradecemos a paciência, né, de nos escutar e esperamos ter contribuído. Só algumas palavras, né? Deve estar sempre presente a educação dos filhos e os pais devem conhecê-lo muito bem como limites, justiça, obediência, respeito, virtudes, diálogos e simplicidade. Né? Agradecendo a vocês, né? E o nosso abraço.